Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu quero deixar um comentário, uma opinião minha sobre uma questão que envolveu um pastor conhecido da internet, conhecido nas redes sociais, chamado Paulo Júnior, que confessou um erro e teve que se desligar do ministério da sua igreja. Mas antes disso eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo nos seus grupos, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal. E também informar para quem não saiba que eu sou autor desses dois livros, dessas duas obras. A primeira aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, publicada com 700 páginas, onde contém uma diversidade muito grande de material bibliográfico, como notas introdutórias aos livros da Bíblia, explica vários versículos da Bíblia, é comentário bíblico, é material de crítica textual, é história da igreja, é biografia de personagens históricos, então muita coisa tem nessa obra aqui. E também a segunda, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis, obra que denuncia a hipocrisia, as heresias, o abuso de poder, o autoritarismo que acontece em muitas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Então, caso você queira adquirir um desses dois materiais, ou os dois, é só acessar os links que eu deixo na descrição deste vídeo e deste canal. E lá também é possível você comprar pela Amazon. Então vamos aqui à minha opinião sobre essa questão recentemente que ocorreu aí com o pastor Paulo Júnior, que fez um vídeo na internet onde reconheceu que cometeu erros com relação na função do seu cargo de liderança, onde realmente viu que estava desqualificado para poder continuar como pastor da igreja. E realmente a própria igreja colocou uma nota oficial lá no seu explicando, o porquê que ele saiu, porquê que ele não é mais o líder da igreja, e que a questão não envolveu o pecado de questão de pecado moral, como pecado de adultério, essas coisas assim, mas que foi realmente um autoritarismo que ele estava exercendo função e que ele reconheceu que estava errado e assim se desligou dessa função. Então, um exemplo desse é algo muito raro de acontecer. Um líder reconhecer que está errado é muito raro, principalmente nessa questão de ter feito mau uso do seu cargo, da sua liderança. Por quê? Porque na maioria das outras igrejas, o que se vê é que o pastor geralmente só sai, só deixa o seu cargo quando é um pecado de adultério ou envolve dinheiro. E olha lá, hein? Porque se ele for filho do pastor presidente, isso não acontece fácil também não. Mesmo ele cometendo adultério, mas o que se vê é isso, que quando saem, quando deixam de ser qualificados para o cargo, é quando tem um pecado assim, de adultério, de nunca você se vê alguém reconhecendo que foi autoritário no cargo. Pelo contrário, eles nunca reconhecem, eles ficam lá. Do pai passa para o filho, do filho passa para o neto, e não reconhecem. Então, esse é um grande exemplo desse pastor aí, que reconheceu esses problemas. Ele é uma exceção. Ele é alguém que realmente mostrou um exemplo de exceção, hein? Porque as outras igrejas aí não. O pessoal lá abusa da autoridade, fica lá. Abusam, perseguem crentes, perseguem obreiros e tal, e ficam lá, tranquilos. Como se nada tivesse acontecido e acontecendo. Então, realmente é um exemplo isso aí. Ele ter reconhecido esse. Porque ele reconheceu que o pastor ele não deve dominar o rebanho. Ele não deve afrontar o rebanho, não deve achar que o rebanho é seu, perseguir obreiros, perseguir crentes. Isso não existe. Mas na maioria das igrejas isso existe e continua. E não, eles não reconhecem, eles não perdem os seus cargos, não saem de lá de jeito nenhum. Estão lá praticando as suas maldades, os seus abusos de autoridade e ficam lá. Então foi um grande exemplo isso aí, esse reconhecimento. E que Deus possa levantar mais pessoas assim, que reconheçam os seus erros e mudem de mente. Ou que exerçam os seus cargos de liderança conforme a Bíblia, com moderação, como um supervisor do rebanho, não como dono do rebanho, como tendo domínio sobre ele, conforme a Bíblia reprova. Então, essa aqui é uma simples reflexão. Que Deus possa abençoar cada um e até o próximo vídeo.